O milionário cai de joelhos ao descobrir que a mendiga negra que buscava era sua filha viva. Na fria madrugada da periferia, entre becos sujos e casas desmoronadas, uma mulher negra, magra e cheia de marcas no rosto, caminhava como se carregasse o peso do mundo nas costas. Bianca Duarte, ex-enfermeira, havia anos largada ali, entre o lixo e olhares desconfiados, vivendo o pior pesadelo da vida real. Tudo começou com uma acusação falsa, cruel, de negligência que virou manchete e destruiu sua reputação num instante. Desde então, sumiu o conforto. Sobraram só memórias ruins e uma vontade enorme de encontrar alguma redenção. Mas a vida, essa guardava um segredo maior do que ela podia imaginar. Ninguém sabia, ninguém suspeitava, mas aquela mendiga de olhos ardidos tinha algo poderoso e escondido, a revelação de que a filha do milionário Eduardo Albuquerque, a doce Lívia, supostamente morta há anos em um acidente que comoveu o país, estava viva e presa em uma clínica clandestina, um lugar que cheirava a medo e mentira, onde ninguém tinha direito a falar, sair ou respirar livre. Bianca estava ali, parada nas sombras da cidade, com provas que podiam virar tudo do avesso. A descoberta veio como um choque. A informação quase lhe cortou a respiração, fez as mãos tremerem. E o reencontro, o reencontro, foi um turbilhão de emoções tão intensas que parecia um filme de suspense. Eduardo Albuquerque, o homem poderoso, acostumado a mandar no mundo, caiu de joelhos diante da mendiga que buscava há anos. A mulher que a cidade desprezava aos seus olhos era, na verdade, sua filha perdida. O silêncio pesado que tomou conta do momento era cortado apenas pelo respirar ofegante de ambos, que sentiam no peito o nó da surpresa, da dor e da esperança. Mas a trama não estava pronta para terminar ali. André e Renato, sócios traiçoeiros de Eduardo, entravam no jogo obscuro das fraudes e da corrupção, escondidos por trás de sorrisos falsos e contratos sujos. Eles controlavam a tal clínica, alimentavam um sistema podre que aprisionava vítimas como Lívia. Bianca e Eduardo uniram forças naquela hora. Olhos nos olhos, sem margem para erro. Fariam o impossível para libertar aquela menina, para destruir a rede que sufocava vidas e verdades. A tensão subia. Cada passo em direção à clínica era como andar numa corda bamba, enfeitada de sombras, silêncios, os sussurros ameaçadores. O medo apertava a garganta. As cicatrizes do passado pesavam demais. E, de repente, uma revelação sombria estourou no meio do caminho. A ligação de Lívia com aquele mundo que Bianca tinha deixado para trás. Um mundo de dor, de perdas, de escolhas erradas. Uma conexão que, se descoberta, podia pôr tudo a perder. Nem só de coragem viviam aqueles passos desesperados. Também havia riscos de morte, traição e rupturas irreparáveis. Naquele instante, no meio da confusão, Eduardo caiu de joelhos, completamente abalado. A mendiga suja, com os olhos cansados e o rosto marcado, era a mesma moça que ele procurava há tanto tempo. Sua filha viva, ocultada pelas mentiras do destino. A cidade inteira, os corredores escuros, o silêncio pesado. Tudo parecia conspirar numa só hora contra eles. Mas enquanto os murmúrios e olhares ao redor intensificavam o clima de incerteza, a pergunta que ecoava no ar tremia em todos os pulmões. O que ainda estava por ser descoberto? Será que eles conseguiriam, enfim, libertar Lívia? Ou seriam tragados para sempre pelas sombras do passado? A cidade esperava.
E a história mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão subia como fumaça numa sala fechada. Eduardo ainda estava de joelhos, o olhar fixo em Bianca, suas mãos tremendo. O mundo que ele conhecia, a vida luxuosa, as festas e os sorrisos falsos, tudo parecia distante agora. Mas no instante em que ele estava prestes a dizer algo, o som de um carro acelerando cortou o ar pesado da madrugada. Um veículo escuro parou em alta velocidade na calçada. As luzes dos faróis ofuscaram por um segundo, iluminando as feições cansadas de Bianca e Eduardo. Ele se levantou rapidamente, o instinto de proteção puxando-o para frente. O medo pulsava em seu peito. — O que foi isso? Perguntou ele, a voz carregada de susto. Antes que pudesse responder, a porta do carro se abriu com força. Um homem de terno escuro, expressão determinada e olhos afiados, saiu disparado em direção a eles. Era André, o sócio traiçoeiro. Mas não era só isso. Ele não estava sozinho. Atrás dele, uma silhueta familiar fez o coração de Bianca parar. — Lívia! Gritou ela. Mas o som soou agonizante, sufocado. E então, em um momento de pura incredulidade, Lívia apareceu. Mas não era a menina inocente que Eduardo se lembrou. A mulher diante deles tinha uma expressão endurecida, olhos que pareciam carregar segredos profundos. Ela olhou com desprezo e raiva, um olhar que cortava como lâmina. — Pai! Exclamou ela, como se a palavra queimasse em sua boca. Eduardo recuou confuso. — O que está acontecendo? — Você a abandonou! Gritou Lívia. Sua voz era um eco de dor e raiva, cada palavra cortando o ar. — Você e essa mulher, vocês me deixaram morrer. Acha que pode simplesmente me resgatar agora, depois de tudo que me fizeram passar? Bianca ficou paralisada. A verdade começou a se fragmentar em sua mente. Ela sempre pensou que encontraria uma filha inocente, mas agora, diante dela, estava uma mulher marcada pelo sofrimento, uma sobrevivente de um pesadelo que ela não conseguia entender completamente. André sorriu, satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo. — Ah, essa é a reviravolta, não é? A menina doce que você tanto procurou agora se tornou qualquer coisa menos que um sonho. No ar pesado, cada um parecia esperar um movimento do outro. O silêncio era cortante, mas a tensão entre eles crescia como uma tempestade, prestes a estourar. Eduardo, atordoado, mal sabia o que dizer. A filha que ele acreditava estar morta, agora ali, diante dele, era uma estranha. E sua declaração o deixou em choque. Qual era a verdadeira conexão entre Lívia e aquele mundo obscuro que ele estava prestes a invadir? Bianca olhou para Lívia, desejando entender, mas o olhar dela era cheio de reprovação. — Você nunca pensou em mim, não é? Apenas em limpar sua imagem perfeita. Eu sou apenas um fardo para você. A palavra fardo bateu fundo no peito de Eduardo. Era um golpe que quase o derrubou. Tudo o que ele quis foi proteger a filha, mas sua proteção não significava nada agora. A brutalidade da realidade a atingiu como um tapa.
Enquanto a raiva e o medo se misturavam, André, com um sorriso torcido, sinalizou para os homens que estavam no carro. Em um piscar de olhos, eles estavam cercando o trio. Os rostos estavam cada vez mais nítidos nas sombras. O clima mudou, de um momento de esperança para uma cena de pânico iminente. Você está prestes a perder tudo, Eduardo, gritou André, a malícia em sua voz deixando claro o que estava em jogo. Lívia olhou para Eduardo com um misto de ódio e desespero. Não caia na armadilha dele, pai. Não confie no que ele diz. E assim, o que deveria ser um reencontro de amor e salvação se transformou em um labirinto de mentiras, traições e um futuro incerto. O coração de Bianca disparava, enquanto a verdadeira batalha estava apenas começando. O que estava escondido sob a superfície? O que mais eles precisavam descobrir antes que o jogo se tornasse letal? No meio do confronto, a cidade esperou, como um espectador silencioso que sabia muito mais do que se mostrava. E o cheiro de traição estava no ar, tão intenso e sufocante que mal deixava espaço para a esperança de um final feliz. A tensão pairava no ar, um peso que fazia o coração de todos disparar. Eduardo encarava Lívia, seus dedos tremendo. As palavras dela ainda ecoavam. Você me abandonou. A noite parecia mais escura, como se os próprios céus estivessem cobrindo os olhos de todos ali. André, o que você está fazendo, trazendo-a aqui? Eduardo gritou, seu tom de desespero misturado com raiva. André apenas riu, com aquele sorriso insidioso, como se tivesse sido testemunha de um espetáculo. Isso tudo é um jogo. Meu amigo, e você ainda não entendeu as regras. Bianca, com a respiração entrecortada, olhou de Lívia para Eduardo. O que tinha acontecido com a filha deles? A garotinha, a quem Eduardo tinha se agarrado como última esperança, agora se transformara em alguém tão distante e amarga. O olhar de Lívia queimava, e ela parecia lutar com emoções que nem ela entendia. Mas então, no clímax daquela cena caótica, uma luz intensa irrompeu da entrada do beco. Um carro veio rugindo, as luzes brilhantes cortando a escuridão, e um grupo de homens armados saiu em disparada, gritando ordens. A situação logo se desdobrou em caos. Lívia foi atingida por um choque tão forte que só conseguiu reagir com um grito. Não! Eles não podem estar aqui! Eduardo se virou em um ímpeto de proteção, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Os novos intrusos estavam atrás de algo, ou alguém, ali no meio daquela confusão. Os homens se aproximaram e, no meio da correria, um especialmente alto e robusto, com uma tatuagem visível no pescoço, agarrou Lívia pelos braços. Você é minha, Lívia. Agora a vida que você tinha acabou. Você não pode fugir de nós. Eduardo ruía. Quem são vocês? Gritou ele, mas a resposta já vinha esfarelada. Naquele instante, uma mulher, com um olhar familiar e poder em sua postura, surgiu atrás do grupo. Ela usava um vestido longo e escuro, como se tivesse saído de um pesadelo. Chega! Libere a minha filha! Festa acabou! Ela falou com uma autoridade que fez os homens hesitarem. Ela se aproximou, e então o mundo de Eduardo virou de ponta cabeça. O que você está fazendo aqui, Marisa? Ele sussurrou, o choque estampado em seu rosto. A mulher era nada menos que a ex-esposa de Eduardo, a mãe de Lívia. Ele a havia pensado morta, como todos acreditavam. Marisa encarava ele com um olhar gélido, uma expressão de rancor que transparecia anos de dor. Eu não morri, Eduardo. E você, achando que podia me substituir num piscar de olhos, pode rodar no inferno. As palavras dela cortavam como lâmina, e o ambiente gelou.
Lívia, agora confusa e indignada, olhou para os dois. Mãe, você está viva? O coração de Bianca estava na garganta. Este momento só aumentava a complexidade da situação. A ligação entre todos aqueles personagens se tornara um labirinto. Doente de revelações, ela olhou por um momento àqueles olhos familiares na esperança de que haviam voltado para ajudá-la, mas a expressão de Marisa era de determinação. Então, como se a vida de alguém estivesse em jogo, Marisa olhou para Eduardo, que ainda tentava absorver tudo, o passado e as mentiras se entrelaçando. Você não tem ideia do que aconteceu. Eles não enlouqueceram de graça. Você não sabe tudo, Eduardo. A mudança que você procura começa com a verdade. Antes que alguém pudesse processar as consequências do que ela acabara de dizer, o caos irrompeu novamente. Os homens armados avançavam, mais determinados e mais raivosos, e tudo parecia se desmoronar. A multidão que antes observava em silêncio, agora murmurava entre si, as vozes ecoando desespero e curiosidade, mas também um choque silencioso. Todos se perguntavam, o que estava escondido nas sombras do passado? Quem eram verdadeiramente aquelas pessoas? E que segredos perigosos poderiam vir à tona? Marisa olhou para o fundo do beco e, em um momento de desespero, fez um gesto súbito. Vamos, sua vida depende disso, gritou. E naquele instante, o destino de Lívia, de Eduardo, de Bianca, tudo se tornava mais incerto do que nunca. As consequências daquela noite não seriam apenas uma nova revelação, mas o início de um jogo mortal. O que realmente aconteceu no passado? E quem eram os reais vilões? A cidade, até então quieta, estava prestes a explodir com verdades que poderiam mudar tudo. A tensão pairava no ar, um peso que fazia o coração de todos disparar. Eduardo encarava Lívia, seus dedos tremendo. As palavras dela ainda ecoavam. Você me abandonou. A noite parecia mais escura, como se os próprios céus estivessem cobrindo os olhos de todos ali. André, o que você está fazendo, trazendo-a aqui? Eduardo gritou, seu tom de desespero misturado com raiva. André apenas riu, com aquele sorriso insidioso, como se tivesse sido testemunha de um espetáculo. Isso tudo é um jogo, meu amigo, e você ainda não entendeu as regras. Bianca, com a respiração entrecortada, olhou de Lívia para Eduardo. O que tinha acontecido com a filha deles? A garotinha a quem Eduardo tinha se agarrado como última esperança, agora se transformara em alguém tão distante e amarga. O olhar de Lívia queimava, e ela parecia lutar com emoções que nem ela entendia. Mas então, no clímax daquela cena caótica, uma luz intensa irrompeu da entrada do beco. Um carro veio rugindo, as luzes brilhantes cortando a escuridão, e um grupo de homens armados saiu em disparada gritando ordens. A situação logo se desdobrou em caos. Lívia foi atingida por um choque tão forte que só conseguiu reagir com um grito. Não, eles não podem estar aqui! Eduardo se virou em um ímpeto de proteção, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Os novos intrusos estavam atrás de algo, ou alguém, ali no meio daquela confusão. Os homens se aproximaram, e no meio da correria, um especialmente alto e robusto, com uma tatuagem visível no pescoço, agarrou Lívia pelos braços. Você é minha, Lívia. Agora a vida que você tinha acabou. Você não pode fugir de nós. Eduardo ruía. Quem são vocês? Gritou ele. Mas a resposta já vinha esfarelada. Naquele instante, uma mulher com um olhar familiar e poder em sua postura surgiu atrás do grupo. Um vestido longo e escuro, como se tivesse saído de um pesadelo. Chega, libere a minha filha, festa acabou.
Ela falou com uma autoridade que fez os homens hesitarem. Ela se aproximou, e então o mundo de Eduardo virou de ponta cabeça. "O que você está fazendo aqui, Marisa?" Ele sussurrou, o choque estampado em seu rosto. A mulher era nada menos que a ex-esposa de Eduardo, a mãe de Lívia. Ele a havia pensado morta, como todos acreditavam. Marisa encarava ele com um olhar gélido, uma expressão de rancor que transparecia anos de dor. "Eu não morri, Eduardo, e você achou que podia me substituir num piscar de olhos, pode rodar no inferno." As palavras dela cortavam, como lâmina, e o ambiente gelou. Lívia, agora confusa e indignada, olhou para os dois. "Mãe, você está viva?" No momento, não importa quem está viva ou morta, respondeu Marisa, a voz tremendo. "O que importa é que tudo isso foi planejado. Você..." Seu olhar sangrava dor e alucinação. "Você não é minha filha, Lívia. Você é uma criação deles." As palavras de Marisa caíram como uma bomba. A confusão envolveu o ar. Eduardo franziu as sobrancelhas, buscando entender. "Do que você está falando?" André, deleitado, sussurrou. "Ah, a reviravolta é deliciosa, não é? Lívia, você não sabia? Você é uma vítima de um experimento. Eles a manipularam. A verdade é que você nunca foi somente uma menina perdida. Você é o resultado de um projeto que visa controlar a mente." Lívia virou-se, em choque. "O quê? Eu sou apenas uma garota." "Não, você é a chave de um plano maior. Algo que envolve poder e dinheiro", disse Marisa, com a voz tremendo, revelando um terror em seus olhos que parecia crescer e se espalhar. A cidade, até então quieta, agora estava em frenesi. Murmúrios saltavam pela multidão que cercava a cena, os rostos pálidos refletindo incredulidade e pavor. Como assim? O que mais havia escondido sob a superfície? Logo em seguida, um dos homens armados fez um movimento repentino e puxou uma faca. A luz do beco brilhou no metal, cortando a escuridão como um raio. "É hora de dar um fim a isso", ele gritou, se jogando em direção a Lívia. A adrenalina disparou. Eduardo avançou para proteger a filha. Bianca, incapaz de acreditar no que via, também se jogou na direção deles. O caos se instaurou, uma balança de emoção e medo. Enquanto o tumulto explodia ao redor, a cabeça de Lívia girava, tentando processar tudo. De repente, a verdade despencava sobre ela como neve pesada. O destino de todos estava entrelaçado de forma inesperada, e o futuro agora parecia uma tela em branco manchada de dúvidas. A cidade esperou, como um espectador, e a própria vida de cada um deles se tornara uma fila de cartas jogadas ao vento. O que realmente estava escondido nas sombras do passado? Quem eram verdadeiramente os vilões e quem poderia ser salvo? A lei da sobrevivência agora exigia mais do que coragem, exigia compreensão. A tensão pairava no ar, um peso que fazia o coração de todos disparar. Eduardo encarava Lívia, seus dedos tremendo. As palavras dela ainda ecoavam. "Você me abandonou." A noite parecia mais escura, como se os próprios céus estivessem cobrindo os olhos de todos ali. "André, o que você está fazendo, trazendo-a aqui?" Eduardo gritou, seu tom de desespero misturado com raiva. André apenas riu, com aquele sorriso insidioso, como se tivesse sido testemunha de um espetáculo. "Isso tudo é um jogo, meu amigo, e você ainda não entendeu as regras." Bianca, com a respiração entrecortada, olhou de Lívia para Eduardo. O que tinha acontecido com a filha deles? A garotinha a quem Eduardo tinha se agarrado como última esperança, agora se transformara em alguém tão distante e amarga. O olhar de Lívia queimava, e ela parecia lutar com emoções que nem ela entendia. Mas então, no clímax daquela cena caótica,
uma luz intensa irrompeu da entrada do beco. Um carro veio rugindo, as luzes brilhantes cortando a escuridão. E um grupo de homens armados saiu em disparada, gritando ordens. A situação logo se desdobrou em caos. Lívia foi atingida por um choque tão forte que só conseguiu reagir com um grito. Não! Eles não podem estar aqui! Eduardo se virou em um ímpeto de proteção, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. Os novos intrusos estavam atrás de algo ou alguém, ali no meio daquela confusão. Os homens se aproximaram, e no meio da correria, um especialmente alto e robusto com uma tatuagem visível no pescoço, agarrou Lívia pelos braços. Você é minha, Lívia. Agora a vida que você tinha acabou. Você não pode fugir de nós. Eduardo ruía. Quem são vocês? Gritou ele, mas a resposta já vinha esfarelada. Naquele instante, uma mulher com um olhar familiar e poder em sua postura surgiu atrás do grupo. Ela usava um vestido longo e escuro, como se tivesse saído de um pesadelo. Chega, libere a minha filha. Festa acabou. Ela falou com uma autoridade que fez os homens hesitarem. Ela se aproximou, e então o mundo de Eduardo virou de ponta cabeça. O que você está fazendo aqui, Marisa? Ele sussurrou, o choque estampado em seu rosto. A mulher era nada menos que a ex-esposa de Eduardo, a mãe de Lívia. Ele a havia pensado morta, como todos acreditavam. Marisa encarava ele com um olhar gélido, uma expressão de rancor que transparecia anos de dor. Eu não morri, Eduardo. E você? Achou que podia me substituir num piscar de olhos. Pode rodar no inferno. As palavras dela cortavam como lâmina, e o ambiente gelou. Lívia, agora confusa e indignada, olhou para os dois. Mãe, você tá viva? No momento não importa quem está viva ou morta, respondeu Marisa, a voz tremendo. O que importa é que tudo isso foi planejado. Você. Seu olhar sangrava dor e alucinação. Você não é minha filha, Lívia. Você é uma criação deles. As palavras de Marisa caíram como uma bomba. A confusão envolveu o ar. Eduardo franziu as sobrancelhas, buscando entender. Do que você está falando? André, deleitado, sussurrou. A reviravolta é deliciosa, não é? Lívia, você não sabia? Você é uma vítima de um experimento. Eles a manipularam. A verdade é que você nunca foi somente uma menina perdida. Você é o resultado de um projeto que visa controlar a mente. Lívia virou-se em choque. O quê? Eu sou apenas uma garota. Não, você é a chave de um plano maior. Algo que envolve poder e dinheiro, disse Marisa, com a voz tremendo, revelando um terror em seus olhos que parecia crescer e se espalhar. A cidade, até então quieta, agora estás em frenesi. Murmúrios saltavam pela multidão que cercava a cena, os rostos pálidos refletindo incredulidade e pavor. Como assim? O que mais havia escondido sob a superfície? Logo em seguida, um dos homens armados fez um movimento repentino e puxou uma faca. A luz do beco brilhou no metal, cortando a escuridão como um raio. É hora de dar um fim a isso, ele gritou, jogando em direção a Lívia. A adrenalina disparou. Eduardo avançou para proteger a filha. Bianca, incapaz de acreditar no que via, também se jogou na direção deles. O caos se instaurou, uma balança de emoção e medo. Enquanto o tumulto explodia ao redor, as palavras de Marisa reverberaram na cabeça de Lívia. Uma criação deles? O tempo parecia desacelerar, e seu coração acelerava descontroladamente. Durante toda a sua vida, ela acreditou ser o que era, uma simples menina em busca de liberdade. Mas agora, tudo parecia uma ilusão. Ela olhou em volta, buscando respostas nas expressões de Eduardo e Bianca.
Mas tudo o que encontrou foi desespero. E então, como um estalo, um olhar atravessou sua mente. Se ela não era quem pensava ser, quem eram então aqueles que a rodeavam? Se havia uma verdade maior que realmente moldado sua vida. No fundo, uma dúvida perguntou: será que todos os sentimentos que sentia, amor, tristeza, ira, eram relacionados ao que verdadeiramente era, ou apenas uma programação induzida? O homem Armando investiu novamente. Eduardo se jogou na sua frente, mas antes que pudesse fazer conta, a faca deslizou. Um grito cortou o ar. Mas não era o de Lívia ou Eduardo, era o de André, que de repente cambaleou para trás, segurando o pulso, um olhar de traição em seu rosto, enquanto o homem que o atacara finalmente revelava sua verdadeira intenção. Você nunca deveria ter se metido nesse jogo, André. Você vendia a própria mãe. O pânico tomou conta e os gritos se amplificaram. O que aconteceu naquela noite não era apenas uma luta pela liberdade, mas uma batalha por verdades que todo mundo preferiria manter escondidas. E no meio de tudo, uma pergunta pairava na mente de Lívia, pulsando como um tambor. Quem, afinal, era ela realmente? A cidade aguardava, o destino de todos, em um fio tênue entre a descoberta e a perdição. E a única certeza era que nada mais seria como antes. Enquanto a confusão se desenrolava, a tensão no ar parecia palpável. Eduardo, na sua luta para proteger Lívia, sentia a adrenalina bombear nas veias. A faca que voltara a ser uma ameaça estava a poucos centímetros deles, e o relógio parecia ter parado. O grito de Lívia, misturado ao caos, ecoava em sua mente. "Não!" Eduardo gritou, estendendo a mão em direção à filha. Mas no meio da gritaria, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu um estrondo, um som surdo que dividiu o ar como um trovão. Era um carro que vinha em alta velocidade, não se sabia de onde. Mas assim que passou deslizando pelas ruas estreitas, seu destino foi um dos homens armados, que, desavisado, não teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O corpo do homem sendo lançado contra a parede do beco. O caos estava instaurado. O motorista saíra do veículo e Eduardo, sem compreender o que realmente estava acontecendo, avistou uma figura familiar. Era Carla, sua antiga amiga de infância. Mas o que a trouxe até ali? O olhar de determinação dela era como um foguete prestes a decolar. "Edu, eu ouvi gritos. O que está acontecendo?" Naquele segundo, um novo choque atravessou o beco. Carla não era a única a ter chegado. Outras figuras emergiram da escuridão, algumas conhecidas, outras estranhas. Cada uma delas carregava um peso, uma história, um passado interligado com o presente confuso. "O que você está fazendo aqui, Carla?" perguntou Eduardo. Incrédulo. Ele queria acreditar que sua amiga poderia ser uma aliada. Mas o passado pesado trouxe dúvidas. Enquanto a luz do beco abria um novo cenário, Lívia olhou para aqueles rostos e sentiu algo dentro dela quebrar. O olhar de Carla ficou intenso, como se estivesse observando cada um deles, avaliando cada ingrediente daquela receita de caos. "Estamos aqui para você. E bem, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é." A palavra verdade reverberou como uma bomba. Lívia, perdida entre sua identidade e o mundo que a cercava, só conseguiu olhar para a mulher que ela cresceu pensando que era sua mãe. Marisa, segurando sua respiração, sentiu que essa nova revelação poderia desmoronar mais do que já havia desmoronado. "O que você quer dizer com isso?" gritou. A tensão subiu. Olhares se cruzaram.
e o ambiente ficou drenado, como um balão prestes a estourar. A multidão ao redor começou a murmurar, e cada murmúrio parecia puxar as cordas da curiosidade. Eduardo permaneceu imóvel, entre o desconforto e a angústia. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras não saíam. Apenas aqueles rostos tornavam-se mais longevos e distantes, engolindo sua sanidade. Carla se aproximou mais, o rosto iluminado pela luz tênue dos faróis. Lívia, você foi feita. Todos nós estávamos envolvidos. Isso é mais do que um simples resgate. Você é parte de um projeto que quer controlar o futuro. Não é só sobre você. Isso envolve todos nós. O ar tornou-se rarefeito. O mundo girava ao redor de Lívia. O que Carla dizia não só punha em dúvida tudo o que ela conhecia, mas também fazia reverberar a ideia de um destino escolhido por alguém que não era ela. O poder, a dor, a sede de liberdade, tudo parecia um enigma maior do que podiam resolver. Justo nesse momento, André começou a se arrastar no chão, a faca caindo de sua mão. Com um movimento abrupto, ele olhou para Eduardo com expressões de desespero, e finalmente, como se quebrasse o silêncio do destino, ele revelou que estava escondido. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que todas essas peças estavam no jogo. Você me usou. E agora tudo se arruinou. O silêncio cortante que se seguiu foi mais impactante do que o grito mais estridente. Prestes a perguntar por que tudo girava em torno de mentiras, Lívia sentiu como se o chão dissesse adeus sob seus pés. Que jogo era esse, afinal? O que realmente significava ser a chave, a verdadeira razão de tantas vidas em risco? No meio de tudo isso, Eduardo olhou para a filha e viu algo mais profundo em seus olhos. Uma luz que ele nunca tinha apresentado a ela. E a pergunta ficou pairando no ar. O que ou quem ela era realmente? O que mais estava escondido nas sombras? A cidade estava apenas começando a revelar seus mistérios, e o jogo, ao que parecia, estava longe de ser finalizado. Enquanto a confusão se desenrolava, a tensão no ar parecia palpável. Eduardo, na sua luta para proteger Lívia, sentia a adrenalina bombear nas veias. A faca que voltara a ser uma ameaça estava a poucos centímetros deles, e o relógio parecia ter parado. O grito de Lívia, misturado ao caos, ecoava em sua mente. Não! Eduardo gritou, estendendo a mão em direção à filha. Mas, no meio da gritaria, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu um estrondo, um som surdo que dividiu o ar como um trovão. Era um carro que vinha em alta velocidade. Não se sabia de onde. Mas assim que passou deslizando pelas ruas estreitas, seu destino foi um dos homens armados, que, desavisado, não teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O corpo do homem, sendo lançado contra a parede do beco. O caos estava instaurado. O motorista saíra do veículo e Eduardo, sem compreender o que realmente estava acontecendo, avistou uma figura familiar. Era Carla, sua antiga amiga de infância. Mas o que a trouxe até ali? O olhar de determinação dela era como um foguete, prestes a decolar. Edu, eu ouvi gritos. O que está acontecendo? Naquele segundo, um novo choque atravessou o beco. Carla não era a única a ter chegado. Outras figuras emergiram da escuridão. Algumas conhecidas, outras estranhas. Cada uma delas carregava um peso, uma história, um passado interligado com o presente confuso. O que você está fazendo aqui, Carla? Perguntou Eduardo, incrédulo.
Ele queria acreditar que sua amiga poderia ser uma aliada, mas o passado pesado trouxe dúvidas. Enquanto a luz do beco abria um novo cenário, Lívia olhou para aqueles rostos e sentiu algo dentro dela quebrar. O olhar de Carla ficou intenso, como se estivesse observando cada um deles, avaliando cada ingrediente daquela receita de caos. Estamos aqui para você. E, bem, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é. A palavra verdade reverberou como uma bomba. Lívia, perdida entre sua identidade e o mundo que a cercava, só conseguiu olhar para a mulher que ela cresceu pensando que era sua mãe. Marisa, segurando sua respiração, sentiu que essa nova revelação poderia desmoronar mais do que já havia desmoronado. "O que você quer dizer com isso?" gritou. A tensão subiu. Olhares se cruzaram, e o ambiente ficou drenado, como um balão prestes a estourar. A multidão ao redor começou a murmurar, e cada murmúrio parecia puxar as cordas da curiosidade. Eduardo permaneceu imóvel, entre o desconforto e a angústia. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras não saíam. Apenas aqueles rostos tornavam-se mais longevos e distantes, engolindo sua sanidade. Carla se aproximou mais, o rosto iluminado pela luz tênue dos faróis. "Lívia, você foi feita. Todos nós estávamos envolvidos. Isso é mais do que um simples resgate. Você é parte de um projeto que quer controlar o futuro. Não é só sobre você. Isso envolve todos nós." O ar tornou-se rarefeito. O mundo girava ao redor de Lívia. O que Carla dizia não só punha em dúvida tudo o que ela conhecia, mas também fazia reverberar a ideia de um destino escolhido por alguém que não era ela. O poder, a dor, a sede de liberdade, tudo parecia um enigma maior do que podiam resolver. Justo nesse momento, André começou a se arrastar no chão, a faca caindo de sua mão. Com um movimento abrupto, ele olhou para Eduardo com expressões de desespero e, finalmente, como se quebrasse o silêncio do destino, revelou o que estava escondido. "Eu não sabia. Eu juro que não sabia que todas essas peças estavam no jogo. Você me usou. E agora tudo se arruinou." O silêncio cortante que se seguiu foi mais impactante do que o grito mais estridente. Prestes a perguntar por que tudo girava em torno de mentiras, Lívia sentiu como se o chão dissesse adeus sob seus pés. Que jogo era esse, afinal? O que realmente significava ser a chave, a verdadeira razão de tantas vidas em risco? No meio de tudo isso, Eduardo olhou para a filha e viu algo mais profundo em seus olhos. Uma luz que ele nunca tinha apresentado a ela. E a pergunta ficou pairando no ar. O que, ou quem, ela era realmente? A cidade estava apenas começando a revelar seus mistérios, e o jogo, ao que parecia, estava longe de ser finalizado. Mas, como se respeitasse a tensão do momento, algo ainda mais dramático aconteceu. Uma explosão ressoou na esquina da rua. O chão tremeu e as pessoas gritaram e correram em pânico, algumas caindo e outras se perdendo entre a multidão. O veículo de Carla, agora aparentemente em chamas, tornara-se uma bola de fogo, iluminando a cena e fazendo com que o caos virasse um pesadelo. Lívia, a essa altura, não conseguia processar tudo. Estava em choque, e o fervor crescente das chamas parecia consumir a verdade que estava prestes a ser revelada. Os olhos de Carla estavam fixos na explosão, e por um instante um sutil sussurro escapuliu de seus lábios. "Não, eles estão mais perto do que você imagina." Eduardo olhou para os lados, procurando uma saída. Não havia como escapar do que estava por vir. O que mais a cidade guardava?
Qual era a verdadeira dimensão de todo aquele projeto? E quem eram aqueles que se escondiam nas sombras, prontos para pular e levá-los junto com a fumaça? O desespero estava começando a se misturar com um novo tipo de determinação. A verdade de Lívia estava mais próxima do que nunca. Mas em que preço? O futuro se tornara uma sombra ameaçadora, e cada batida de seu coração parecia ecoar uma pergunta sem resposta. O que acontece agora? Enquanto a confusão se desenrolava, a tensão no ar parecia palpável. Eduardo, na sua luta para proteger Lívia, sentia a adrenalina bombear nas veias. A faca que voltara a ser uma ameaça estava a poucos centímetros deles, e o relógio parecia ter parado. O grito de Lívia, misturado ao caos, ecoava em sua mente. Não! Eduardo gritou, estendendo a mão em direção à filha. Mas no meio da gritaria, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu um estrondo, um som surdo que dividiu o ar como um trovão. Era um carro que vinha em alta velocidade. Não se sabia de onde. Assim que passou deslizando pelas ruas estreitas, seu destino foi um dos homens armados, que desavisado não teve tempo de reagir. O impacto foi brutal. O corpo do homem sendo lançado contra a parede do beco. O caos estava instaurado. O motorista saíra do veículo e Eduardo, sem compreender o que realmente estava acontecendo, avistou uma figura familiar. Era Carla, sua antiga amiga de infância. Mas o que a trouxe até ali? O olhar de determinação dela era como um foguete prestes a decolar. Edu, eu ouvi gritos. O que está acontecendo? Naquele segundo, um novo choque atravessou o beco. Carla não era a única a ter chegado. Outras figuras emergiram da escuridão. Algumas conhecidas, outras estranhas. Cada uma delas carregava um peso, uma história, um passado interligado com o presente confuso. O que você está fazendo aqui, Carla? Perguntou Eduardo, incrédulo. Ele queria acreditar que sua amiga poderia ser uma aliada, mas o passado pesado trouxe dúvidas. Enquanto a luz do beco abria um novo cenário, Lívia olhou para aqueles rostos e sentiu algo dentro dela quebrar. O olhar de Carla ficou intenso, como se estivesse observando cada um deles, avaliando cada ingrediente daquela receita de caos. Estamos aqui para você. E, bem, você precisa saber a verdade. Você não é quem pensa que é. A palavra verdade reverberou como uma bomba. Lívia, perdida entre sua identidade e o mundo que a cercava, só conseguiu olhar para a mulher que ela cresceu pensando que era sua mãe. Marisa, segurando sua respiração, sentiu que essa nova revelação poderia desmoronar mais do que já havia desmoronado. O que você quer dizer com isso? Gritou. A tensão subiu. Olhares se cruzaram e o ambiente ficou drenado, como um balão prestes a estourar. A multidão ao redor começou a murmurar, e cada murmúrio parecia puxar as cordas da curiosidade. Eduardo permaneceu imóvel, entre o desconforto e a angústia. Ele queria gritar, queria entender, mas as palavras não saíam. Apenas aqueles rostos tornavam-se mais longevos e distantes, engolindo sua sanidade. Carla se aproximou mais, o rosto iluminado pela luz tênue dos faróis. Lívia, você foi feita. Todos nós estávamos envolvidos. Isso é mais do que um simples resgate. Você é parte de um projeto que quer controlar o futuro. Não é só sobre você. Isso envolve todos nós. O ar tornou-se rarefeito. O mundo girava ao redor de Lívia. O que Carla dizia não só punha em dúvida tudo o que ela conhecia, mas também fazia reverberar a ideia de um destino escolhido por alguém que não era ela. O poder, a dor, a sede de liberdade.
Tudo parecia um enigma maior do que podiam resolver. Justo nesse momento, André começou a se arrastar no chão, a faca caindo de sua mão. Com um movimento abrupto, ele olhou para Eduardo, com expressões de desespero, e finalmente, como se quebrasse o silêncio do destino, revelou o que estava escondido. Eu não sabia, eu juro que não sabia que todas essas peças estavam no jogo. Você me usou, e agora tudo se arruinou. O silêncio cortante que se seguiu foi mais impactante do que o grito mais estridente. Prestes a perguntar por que tudo girava em torno de mentiras, Lívia sentiu como se o chão dissesse adeus sob seus pés. O que era tudo isso? Que jogo era esse, afinal? O que realmente significava ser a chave, a razão de tantas vidas em risco? Ao mesmo tempo, o homem que Carla atingira se levantou, cambaleando, enquanto os outros que o acompanhavam se reagruparam. Eles estavam furiosos, seus rostos se contorcendo. Mas antes que pudessem reagir, uma figura altiva apareceu na entrada do beco. Era uma mulher, com um olhar imponente, que todos reconheciam. Helena, a figura por trás do experimento, a mente que orquestrava o projeto. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo, mas agora é hora de tomarem uma decisão, ela falou, sua voz ecoando com poder absoluto. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que ela estava prestes a dizer? Então, no meio do caos, a verdadeira bomba caiu. Lívia, você é a réplica perfeita de alguém que amei. A verdadeira Lívia, aquela que você acreditava ser sua mãe, foi um agente que me traiu. Seu DNA foi alterado para que você pudesse ser o que eu precisava que você fosse. Apenas uma sombra dela. O mundo inteiro pareceu escorregar sob os pés de todos. As pulseiras de esperança que se erguiam estavam ruindo. As revelações finais não apenas mudavam a concepção de quem era Lívia, mas afetavam também Eduardo, Marisa, Carla e cada um ali presente. E a cidade, em sua própria quietude, observava a confusão, ciente de que tudo estava prestes a mudar. Para sempre. Enquanto as palavras de Helena reverberavam, a tensão no ar alcançou um auge insuportável. Cada destroço daquela noite parecia emoldurada por um caos que tinha se estabelecido como parte do cotidiano daquela cidade. Lívia, confusa e assustada, olhou nos olhos de sua mãe, buscando alguma explicação. Mas o que encontrou foi um mar de incertezas. E a verdade dela, a única certeza que alcançara até então, começava a desmoronar. Criada? O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro, mas soou ensurdecedora no silêncio à sua volta. Helena, percebendo a fragilidade de Lívia, decidiu avançar. Você foi um experimento, Lívia. Não era para você existir. O que eu fiz foi recuperar a essência do que eles queriam controlar. As palavras saíram de sua boca como facas, cada uma cortando mais profundamente que a anterior. O ambiente pesado, o cheiro do queimado misturado ao medo, se intensificava a cada revelação. Mas, como se a cidade quisesse ser testemunha de um espetáculo mais trágico, uma explosão súbita irrompeu da entrada do beco. O chão tremeu, e uma onda de calor e fogo os atingiu, fazendo todos gritar. A luz das chamas iluminou a cena em tons avermelhados, revelando rostos assustados e expressões de terror. Corra! Gritou Eduardo, puxando Lívia e Marisa para longe. O pânico se espalhou rapidamente, e as pessoas que estavam ali começaram a se empurrar, a pressão do movimento se tornando quase insuportável. O cabelo de Carla voava, e a fumaça envolvia o ambiente, transformando o já caótico beco em um inferno em potencial. E entre os gritos e correria,
Houve um momento que congelou o tempo. A figura de André, a expressão de dor e resignação, surgiu na periferia. Ele se aproximou de Helena, como se conseguisse entender o horror que se desdobrava. Você não pode fazer isso. Você só está começando uma guerra. A súplica escapuliu, mas seu olhar traía algo mais, uma compaixão quase trágica. Em um momento de puro desespero, Helena se virou para ele. Você não sabe com que está lidando. E com uma habilidade surpreendente, puxou uma arma que estava escondida, se preparando para disparar. Não! Gritou Lívia, mas foi tarde demais. O disparo cortou o ar com a precisão de uma lâmina afiada, atingindo André no peito. Ele não teve tempo nem de gritar. O silêncio que se seguiu foi de desencanto total, enquanto o corpo dele caía inerte, o brilho da vida desaparecendo nos olhos. Lívia paralisou, tudo em sua mente girando. Não, o que você fez? A dor e a indignação a consumiram como uma onda. Carla, a poucos passos, segurou sua mão, tentando transmitir coragem em um momento desolador. Precisamos sair daqui. E Lívia sentiu a urgência, mas o choque a deixou incapaz de se mover. Eduardo, agora tomado pela determinação cega, olhou para Helena. O que mais você esconde? Que mais você fez? Os olhos dele relampejavam com ênfase, exigindo respostas, mas só encontravam desdém. Vocês queriam saber a verdade? A verdade é que tudo isso faz parte do projeto, e não posso deixar que vocês saiam vivos. Ela ergueu a arma mais uma vez, pronta para disparar novamente, mas as sombras já estavam se movendo ao redor deles. Em meio à fúria e à confusão, a verdade sobre cada um começou a se contorcer em um formato que ninguém esperava. Lívia, você não é só uma criação, você é uma moeda de troca. A revelação final pregou um prego no coração de todos. Um modo de recuperar aquilo que foi perdido. A cidade, mais uma vez, segurou a respiração. O que estava debaixo da superfície, escondido nas sombras do passado, estava prestes a explodir em 1000 fragmentos. E Lívia, com cada fibra do seu ser gritando por respostas, começou a questionar a própria essência de sua existência. O que mais poderia ser revelado? O que mais poderia ser destruído? Em um mundo onde cada verdade tinha um preço, eles estavam prestes a descobrir que o maior segredo não era apenas sobre sangue ou genética, mas sim o que realmente significa ser livre. A cidade esperava, e o futuro se tornavam perguntas dolorosas, um ciclo que apenas começava. A explosão ecoou pelo beco, como um rugido do inferno, e o calor da chama queimou a pele de todos. Lívia ficou paralisada, sentindo o medo esmagar seu peito. Não, não, não! Ela olhou para Eduardo, buscando nele uma resposta. O pai, já tomado pelo instinto protetor, puxou a filha para trás, os olhos fixos nas chamas. Precisamos sair. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, Helena se aproximou. O olhar dela era uma mistura de desespero e vingança. Vocês não entendem. Eu fiz o que era necessário. Sua voz ecoava em meio ao caos e a adrenalina pulsava nas veias de todos. Lívia, você é única. O que eu criei foi uma arma. Não, não sou uma arma. Lívia gritou, a raiva e a dor transbordando. Eu sou uma pessoa, e você não tem o direito de decidir o que eu sou. Eduardo, agora consciente do verdadeiro horror que sua filha enfrentava, sentiu um aperto no coração. Ele tinha que protegê-la, não só das chamas, mas da própria verdade que Helena havia lançado sobre eles. Vamos, temos que ir, ele gritou, pegando a mão de Lívia. Nesse instante, Carla se juntou a eles puxando Marisa. A saída é por aqui. Sua voz era clara e firme.
mesmo com a fumaça envolvendo todos, e assim eles correram, lado a lado, em direção a um futuro incerto. Enquanto escapavam do inferno, a cena no beco se tornava uma colcha de retalhos de gritos e fumaça. Os rostos dos curiosos se transformaram em um borrão, e a cidade, que antes parecia tão familiar, agora parecia um labirinto de incertezas. A corrida os levou para longe, até que finalmente encontraram um lugar seguro. Um antigo armazém abandonado, que exalava a mistura de poeira e abandono. Quando entraram, o ar estava gelado e pesado, mas ali estavam longe das chamas. Lívia, ainda tremendo, olhou ao redor, e Carlos pegou sua mão. O que vai ser agora? O que faremos com tudo isso? A pergunta tinha um peso enorme, e, por alguns instantes, ninguém soube o que dizer. Marisa, emocionada, finalmente quebrou o silêncio. Desculpe, Lívia. Eu devia ter lutado mais por você. Não sabia o que Helena havia feito. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, e a distância que havia se criado parecia finalmente começar a fechar. Mas ainda assim, a dor da traição as prendia. Nada será igual agora, respondeu Lívia, sua voz apertada. Como posso confiar em vocês? Ela olhou para Eduardo, buscando amor e compreensão, mas também revelando a confusão que a inundava. Eduardo sabia que não havia palavras que pudessem curar tudo de imediato, mas ele se inclinou para falar. Lívia, eu prometo que farei o que for necessário para te proteger. Você não é uma arma. Você é minha filha, e eu lutarei para que você tenha a liberdade que merece. Mas liberdade vem com verdades, Carla disse, seu rosto sério. Precisamos confrontar Helena, descobrir como parar isso de uma vez por todas. Isso não é só sobre você, Lívia. É sobre todos que foram afetados por essa manipulação. Um silêncio reverberou entre eles, cada um refletindo sobre a imensidão da luta que teriam pela frente. Não seria fácil encarar Helena novamente, e muito menos a verdade que os uniria e também os dividiria. Então, o que faremos? Perguntou Lívia, a determinação começando a tomar forma dentro dela. Marisa e Eduardo se entreolharam. Era hora de agir, de não permitir que o medo tomasse conta de suas vidas. Vamos nos reunir, disse Marisa, percebendo que eles eram mais fortes juntos. Precisamos planejar cada passo. Não podemos deixar que nossa história termine assim. E com isso, aquele grupo que estava à beira do desespero agora se tornava um time. Afinal, mesmo em meio ao caos havia uma centelha de esperança. Um fio que se ligava a cada um deles, pronto para serem atados em batalha, prontos para lutarem pela verdade. Mas, enquanto planejavam, uma dúvida pairava no ar. O que mais estava escondido nas sombras? E, principalmente, até onde iriam para proteger a liberdade de quem amavam? Se a cidade esperava suas respostas, todos sentiam que o verdadeiro confronto com o passado ainda viria. Eles estavam prontos? E aqui, nós também estamos prontos para a sua ação. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Queremos saber de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você precisa fazer isso agora.